E eu digo isso porque durante a pós-graduação, durante esse período, os economistas tratavam de uma maneira muito especial essa palavra integração. Nós temos modelos matemáticos, estatísticos específicos para mensurar o que é integração. Então, às vezes, a gente media lá na academia, por exemplo, quando o preço do boi aumentava no Mato Grosso, o que acontecia com o preço do boi em São Paulo ou vice-versa? Isso a gente chamava, e se o preço em São Paulo aumentava, uma semana depois o preço no Mato Grosso aumentava também. Então, a depender da velocidade, da intensidade, da magnitude em que eles se comportavam de forma similar, a gente falava se eles eram mais ou menos integrados. E ao longo do tempo eu tive a oportunidade de ver também fenômenos como o preço do milho aqui no Mato Grosso e o preço do açúcar negociado na Bolsa de Londres, que um não tinha nada a ver com o outro, eles não eram integrados, eles não eram cointegrados, mas agora, com a possibilidade de produção de etanol a partir do milho, e aí antes a gente produzia etanol a partir da cana-de-açúcar, que também é uma matéria-prima para a produção de açúcar, então dependendo do preço do açúcar na Bolsa de Londres, altera o preço do milho aqui no Mato Grosso e vice-versa. Então essa integração de cadeias produtivas, senhoras e senhores, só para que nós todos partemos, aqui do mesmo ponto, ela é muito importante no agronegócio. Cada vez mais ele está mais complexo e dinâmico, ele está mais sistemático. Pois bem, o grande desafio que o Sebrae olha hoje, um novo dado para vocês, é que nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade, presidente, de falar aqui ontem na abertura, há 100 anos atrás tinha 6 milhões de produtores rurais, hoje tem 2 milhões, não é novidade para ninguém. Saiu 4 milhões de produtores rurais da atividade agropecuária estadunidense. E a pergunta que a gente se faz, que eu me faço, e a Lucélia citou o Censo Agropecuário 2027, e a partir do ano que vem que a gente vai ver isso, será que no Brasil também está saindo produtores rurais da atividade rural? No leite, em 2017, a gente tinha 980 mil produtores, em 2006, 1 milhão e 200. Saiu uma turma considerável. Eu já ouço a Milk Point hoje falando que a gente tem 300 mil produtores na atividade de leite. Saiu muita gente. Será que isso acontece também em todas as cadeias, em todas as atividades? É um problema. E eu digo que é um problema porque nós temos que pensar nessa integração de cadeias produtivas, temas que geram fenômenos comuns para várias cadeias produtivas, e um olhar especial para os pequenos produtores rurais, porque assim como os economistas olham para os preços como sendo a única informação relevante que vai nos dizer o que está acontecendo na cadeia produtiva, a saída de produtores rurais da atividade agropecuária brasileira é uma sinalização também importante para a gente saber o que está acontecendo na dinâmica dessas cadeias. E um tema que é transversal para todas as cadeias, e eu tive o privilégio de acompanhar o Dr. Roberto Rodrigues na COP30, na construção da mensagem para a COP30 ano passado, é a sustentabilidade, a nova agenda global verde, que nós, o Sebrae, vemos como um possível entrave para manter produtores rurais na atividade. Se forem cobradas exigências, se for cobrado custo, eles vão ficar desassistidos. Os grandes resolvem, os grandes contratam consultoria, mas os pequenos? Sustentabilidade não está claro, pessoal, nem para nós, aqui no GAF. Imagina para o seu João, para o seu Antônio, para a Dona Maria, aqui no interior, lá no interior do Piauí, do Maranhão. E eu sou lá de Goiás, lá no interior de Goiás. Então, o Sebrae está trabalhou e desenvolveu uma calculadora de inventário de gás de efeito estufa, uma das coisas que nós estamos fazendo, de um processo para democratizar a sustentabilidade na pequena atividade rural. Um inventário de uma propriedade, seguindo o GHG protocolo, custava R$20 mil, R$9 mil, dependendo se precisava tirar a amostragem de solo ou não, de algumas instituições. Nós conseguimos fazer no Sebrae hoje um custo total, teto, presidente Plínio, de R$1.500. E o Sebrae ainda, em algumas regiões, entra subsidiando até 70%. Então, o que é sustentabilidade? Quando cobram da gente, o Sebrae já criou, e está a turma do Sebrae aqui, a Glaucio, o Vinícius ali, estamos ali no estande, o Sebrae já criou uma ferramenta que reduz custo e democratiza isso, calculando, gerando dados para o produtor rural. Então, um possível entrave que pode gerar um fenômeno sistêmico no agronegócio, que é a sustentabilidade, que a gente se preocupa, o Sebrae trabalha hoje. Convido vocês a trabalharem junto conosco nisso, estamos totalmente abertos a parcerias. Um segundo tema importante é o papel da inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia afeta todos os setores simultaneamente, ou seja, é um fator sistêmico. E qual que é o papel da inovação no futuro da atividade rural de pequena escala? A inovação vai resolver todos os nossos problemas, pessoal? Não, mas ela tem importância? Tem. Qual que é o papel dela? A gente está estudando isso nesse momento. Eu acredito, segundo os estudos preliminares que eu já recebi das consultorias que nós contratamos, que o principal papel de inovação vai ser resolver dois grandes dilemas hoje do produtor rural.
que é sucessão familiar e mão de obra. Então é muito difícil contratar funcionário hoje, que todo mundo tem acompanhado. Mecanização rural, digitalização da propriedade rural, é um fator que vai facilitar a dependência que nós temos hoje de mão de obra. Não é gerar desemprego no campo, é proporcionar emprego para aqueles que querem e têm capacidade de assumir a posição, mas os produtores rurais não ficarem reféns dessa situação. Mas o segundo e talvez mais importante ponto é a sucessão familiar. O filho do produtor não tem interesse em acordar de madrugada para ir na lavoura desligar uma bomba de água. Mas eu já vi filho de produtores participando do desafio Agro-Startup que nós fazemos em Goiás, Mato Grosso, tem em vários lugares do país hoje, até de madrugada, desenvolvendo software aplicativo para fazer isso automaticamente. A inovação e a tecnologia desperta o interesse do jovem que fica na propriedade rural, coisa que o pai sozinho não resolveria. E o segundo ponto, que eu acho talvez ainda mais desafiador, é o interesse do filho do funcionário para se tornar o próximo funcionário. Se você acha que é difícil o produtor convencer o filho a ficar na propriedade, vê que o seu funcionário está falando para o filho dele. Será que está falando, não, meu filho, estuda bastante para você voltar aqui e fazer aqui que o papai e mamãe faz? Será que está falando isso? Eu falo, não, vai para a cidade, vai fazer outra coisa. Então como que a gente vai resolver esse problema? A resposta talvez esteja na inovação. Afeta todas as cadeias produtivas, gera um fator sistêmico, integrado, e tem a ver também com os desafios que nós temos hoje no Brasil e que nós veremos no próximo Censo Agropecuário a partir do ano que vem. O terceiro exemplo, que eu acho importante também nesse aspecto de integração de cadeias produtivas, é o fator burocracia. Grande parte da dificuldade de empreender hoje no Brasil, ela mora e se esconde nas sombras da burocracia. Às vezes é muito difícil para um pequeno empresário, mesmo urbano, saber se ele tem que ir numa agência, tirar um alvará, se ele tem que pagar um imposto, vai na prefeitura, vai aqui, vai ali. Então, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, o Sebrae criou a chamada Rede Sim. É uma agência que reúne todos os serviços para o pequeno empresário, para que ele resolver tudo ali num lugar só. Hoje, nós temos um polo de referência nacional agronegócio, que eu tenho o privilégio de coordenar, com integrantes aí de especialistas do Brasil todo. Nós estamos mapeando toda a legislação pertinente à burocracia do agro. E vamos propor, via Sebrae Nacional, uma rede sim rural, uma rede sim do agro, para facilitar esse processo do produtor. Então a grande mensagem, Lucélia, que eu gostaria de deixar aqui para vocês é: o mercado ele é dinâmico, ele é sistêmico. Ele é difícil de entender, mas não tem como entender a realidade que não seja pelo mercado. E quando a gente olha para preços, a gente tem que pensar de onde esse preço vem. De onde esse preço vem? O preço, ele surge a partir da interação entre indivíduos na sociedade, transacionando recursos, fazendo trocas, satisfazendo necessidades. E eu quero lembrá-los que 80% dos produtores rurais no Brasil são pequenos produtores rurais. Então, às vezes a gente acha que o pequeno produtor rural não é importante. Vamos avançar com as grandes propriedades, ganho de escala, ganho de escopo, eficiência, produtividade. E o agronegócio vai continuar avançando dessa forma, mas a gente se esquece que a economia, na verdade, ela é problema. Ela é a atividade humana que resolve o problema em cada transação. Quando você comprou uma água, a pessoa que vendeu água para você resolveu um problema para você, seja ela grande ou pequena. Então, quanto mais transações tiverem em uma economia, quanto mais gente estiverem envolvidas nessas negociações, nesses negócios, mais pessoas estão pensando em como resolver problemas. Por isso, dos nossos 5 milhões de produtores rurais que tínhamos no Censo Agropecuário de 2017, se saírem 40%, igual a Embrapa prevê, para 2030, são 40% menos cabeças, menos cérebros pensando em como resolver esses problemas. E é por isso que o Sebrae trabalha nessas frentes, tentando antecipar questões importantes para grandes, para médios, mas principalmente para pequenos. E a grande mensagem, Lucélia e amigos que eu deixo, é que nós avancemos juntos nesse desafio de manter o pequeno negócio na grande abrangência dos sistemas agroindustriais, que vai muito além de uma cadeia produtiva, vai muito além de antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. Isso está lá no prestador de serviço do bar e restaurante. Temos que pensar na sistematicidade do agronegócio e lidando com essa realidade complexa, difícil sim, nós conseguiremos de fato resolver os problemas que de fato vão nos ocorrer em pouco tempo, se é que já não está acontecendo. Muito obrigado.
Lucila.